paz, meus irmãos, estamos aqui mais este dia, glória a Deus por mais esta oportunidade e continuamos a leitura do livro de Deuteronômio. Já nos encontramos no capítulo 9 e estaremos fazendo a leitura consecutiva dos capítulos 9, 10 e 11. Vamos lá, todos juntos, com as nossas Bíblias na mão? Hoje Moisés vai estar alertando ao povo a permanecer obediente ao Senhor. Mas será que ele vai continuar obediente? Mas nós sabemos que as misericórdias do Senhor são insondáveis, né? E incontáveis para com todo o seu povo. Vamos lá então a nossa leitura de hoje, que Deus nos abençoe, alimentemos a nossa alma, o nosso espírito com a palavra do Senhor e sempre com a doce presença do Espírito Santo, porque é Ele quem vem nos revelar as verdades da palavra do Senhor, vem convencer o nosso coração, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos ensinando a andar de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos neste momento. Você que está chegando agora, entre conosco nessa jornada, ainda dá tempo. É só você dar uma corridinha, vai lá nos vídeos anteriores e vamos prosseguindo a nossa leitura. Ainda dá tempo de você ler a Bíblia toda este ano. Vamos então, dê um like, curte, compartilha a nossa página e vamos levantar um grande exército de leitores da palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, semear o amor à palavra de Deus através da leitura diária, e você verá quantos benefícios temos através da leitura diária, desse contato direto com o Senhor todos os dias. Então aí no nosso cantinho, no seu cantinho reservado, vamos colocar a nossa mente voltada para as coisas do Senhor e nos alimentar. Então vamos pegando a nossa Bíblia na mão, né? Sem ela não poderíamos estar aqui neste momento. Deus nos abençoe. Amém? Deuteronômio capítulo 9. Moisés disse ao povo: Escute, ó povo de Israel. Hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra? Pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor nosso Deus vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra, e assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor nosso Deus tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los. E também porque o Senhor nosso Deus quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes dará, dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons, pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm se revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai vocês o provocaram e ele ficou
tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as 2 placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês no meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as 2 placas da aliança. Aí ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-los. E assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes, farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. E Moisés continuou: aí eu desci do monte do qual subiam chamas de fogo. Levava comigo as 2 placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que havia um pecado contra o Senhor nosso Deus e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites com o rosto encostado no chão. Como havia feito antes, não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que ele condena e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso orei também em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e o joguei no fogo. Depois o quebrei em pedaços, moí até virar pó e atirei o pó no ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá, e também o provocaram em Cádiz Barneia, quando ele mandou que tomassem posse da terra que lhes estava dando. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. E Moisés continuou dizendo: 40 dias e 40 noites. Fiquei ajoelhado com o rosto encostado no chão na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los. Eu orei assim ao Senhor: ó Senhor meu Deus, eu te peço que não destruas o teu povo escolhido, que com a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, e não deis atenção à teimosia, à maldade e ao pecado deste povo. Pois se destruíres o teu povo,
Os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhe prometeste. Dirão também que odeias este povo e por isso o levaste ao deserto para matá-lo. Mas eles são o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a tua força e com o teu grande poder. Aleluia. Que bênção, que intercessão de Moisés. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 10. Moisés disse ao povo: depois disso, o Senhor Deus me disse: corte 2 placas de pedra, iguais às primeiras, e faça também uma arca de madeira. Então venha se encontrar comigo no monte. E eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois ponha as placas na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia. Cortei 2 placas de pedra iguais às primeiras e subi o monte levando-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nelas os 10 mandamentos, os mesmos que tinha dado a vocês quando falou do meio do fogo no alto do monte, naquele dia em que vocês estavam reunidos na presença dele. O Senhor me entregou as placas e eu desci o monte, conforme ele havia ordenado. Coloquei as placas na arca que eu havia feito, e elas ainda estão ali. Os israelitas partiram dos poços de Bene-Jacã e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar ficou no lugar dele como sacerdote. Depois o povo foi para Gudgoda e dali para Jotibotá, uma região onde há muitos ribeirões. Foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi, para que os homens dessa tribo levassem a arca da aliança, servissem como sacerdotes e abençoassem o povo em nome de Deus, o Senhor. E eles ainda continuam fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terras em Canaã, como as outras tribos receberam, conforme a promessa do Senhor Deus. O que essa tribo recebeu foi o direito de os homens servirem como sacerdotes de Deus. E Moisés continuou dizendo ao povo: eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Mais uma vez o Senhor Deus atendeu o meu pedido e não acabou com vocês. E mandou que eu fosse e os guiasse para que entrassem e tomassem posse da terra que ele havia jurado dar aos nossos antepassados. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje, para o seu bem. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A ele pertencem a terra e tudo que nela existe. Mas o amor dele pelos antepassados de vocês foi tão grande que de todos os povos do mundo ele escolheu vocês. E até o dia de hoje, vocês são o seu povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos, pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo.
Ele trata todos igualmente, não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Louvem a Deus, Ele é o nosso Deus. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Mas agora, por causa das bênçãos do Senhor nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas do céu. Deuteronômio capítulo 11. Moisés disse ao povo: amem o Senhor nosso Deus e sempre obedeçam às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Foram vocês e não os seus filhos que viram e conheceram tudo isso. Lembrem dos milagres e de tudo que o Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda aquela nação. Vocês viram o que Deus fez com o exército dos egípcios e com os seus cavalos e carros de guerra, quando estavam perseguindo vocês. O Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho os cobrissem e afogassem, e assim acabou com eles para sempre. Aleluia! Vocês viram o que Deus fez no deserto, durante a viagem até este lugar, e também o que fez em Datã e Abirão, filhos de Eliabe da tribo de Ruben. Quer dizer, o que fez com Datã e Abirão. Na presença de todos, a terra se abriu e engoliu os dois, junto com as suas famílias, barracas, empregados e animais. E vocês mesmos viram todos os grandes milagres que o Senhor Deus fez. Portanto, obedeçam a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, a fim de que sejam fortes e possam invadir a terra para onde estão indo e tomar posse dela. Assim vocês viverão muitos anos naquela terra boa e rica que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados e aos seus descendentes. A terra que vai ser de vocês não é como o Egito, de onde saíram. Ali, depois de semearem a terra, vocês precisavam trabalhar muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. O Senhor nosso Deus cuida daquela terra e nunca a esquece, desde o começo até o fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem às leis que eu lhes estou dando hoje, e se amarem o Senhor nosso Deus e o servirem com todo o coração e com toda a alma, então Ele dará as chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono como as da primavera. Assim haverá boas colheitas de cereais, de uvas e de azeitonas, e haverá pastos para o gado. Vocês terão toda a comida que precisarem.
Tenham cuidado, não deixem que o seu coração seja enganado. Não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Se fizerem isso, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas. Aí a terra não produzirá colheitas. E em pouco tempo vocês desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa para que não as esqueçam e não deixem de ensiná-lo aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Portanto, obedeçam a todas as leis que eu lhes estou dando. Amem o Senhor nosso Deus. Sigam todos os seus mandamentos e fiquem ligados com ele. Se fizerem isso, Deus expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Será de vocês toda a terra por onde andarem, desde o deserto no sul até os montes Líbanos no norte, desde o rio Eufrate no leste até o mar Mediterrâneo no oeste. Vocês nunca serão derrotados, pois o Senhor nosso Deus cumprirá o que prometeu e fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados com vocês. E Moisés disse ao povo: Hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que estou dando a vocês hoje, ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor Deus os levar para a terra que vão possuir, vocês anunciarão a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Esses dois montes ficam na terra dos cananeus, a oeste do rio Jordão, na região do Vale do Jordão. Ficam perto da cidade de Gilgal, não longe das árvores sagradas de Moré. Agora vocês vão atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Portanto, depois de invadirem a terra e começarem a morar lá, tenham o cuidado de obedecer a todas as leis e mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, irmãos, que maravilha a palavra do Senhor. Nosso espírito fica regozijando, porque é tão maravilhoso ler a palavra do Senhor. Meu Deus. Irmãos, que escolhamos a bênção do Senhor para as nossas vidas, a bênção de amar e obedecer o nosso Deus e os seus mandamentos. Que Deus abençoe a todos, dê um dia de paz. Continue a meditar na palavra do Senhor.
Assim como o Senhor disse na palavra, lembrem desses mandamentos. Está aqui o versículo 18 do capítulo 11. Lembrem desses mandamentos e guardem no seu coração. Amarrem nos braços, na testa, não se esqueça, fale da palavra dentro de casa, fora de casa, andando pelo caminho. Encha-se da palavra de Deus, porque a sua boca vai falar da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, tenham um dia de paz, fiquem na bênção do Senhor. Amém? A paz, um abraço fraternal. E até amanhã, se Deus nos permitir.